Olá, boa noite. Sejam todos bem-vindos à nossa assistência espiritual. É mais uma vez com muita gratidão a Deus pela oportunidade de estarmos aqui reunidos em seu nome, em nome de Jesus, para sermos beneficiados pelas energias do passe. E para que isso aconteça, nós precisamos entrar em sintonia, nos ligarmos com esses espíritos amigos que nos envolvem nesse instante com tanto carinho. E nós fazemos isso através da prece. A prece é esse meio de nos conectar com toda essa espiritualidade amiga que com tanto amor vem até nós. Por isso eu convido a todos a fechar os olhos, para facilitar a concentração. E vamos assim procurando trazer na nossa mente a figura meiga e luminosa de Jesus. Mas Jesus de braços abertos, sorrindo, feliz, porque nós estamos aqui buscando aprender os seus ensinamentos, nos esforçando para seguir essa bússola divina que é o Evangelho. Jesus amado, que cada um de nós que estamos aqui participando dessa assistência espiritual, possamos ser merecedores do teu amparo, que os nossos corações se abram para sermos receptivos a todas essas energias do bem que estão sendo derramadas sobre cada um de nós. Jesus, nos dê coragem para seguirmos os seus ensinamentos. Nos dê confiança para que possamos aprender a acreditar na nossa capacidade de superação, que nós possamos realmente acreditar e sentir que nós somos, sim, filhos de Deus e que nós podemos vencer todos os desafios. Porque esse Deus amoroso, esse Pai bondoso, não quer que nenhum de nós sofra e nos dá constantemente a oportunidade de recomeçarmos. Coloca sempre em nosso caminho os meios para mudarmos a trajetória, para sermos pessoas melhores, para aprendermos, nos educarmos e nos desenvolvermos. E nós estamos aqui hoje, Jesus, para isso, para aprender, mas também para recebermos, Jesus, nós que somos tão necessitados do teu amor. E assim, Jesus querido, que nós possamos nos unir aos seus mensageiros que vêm até nós, também fluidificar a nossa água. Que juntos possamos formar um só grupo de encarnados e desencarnados e nos unirmos a Deus dizendo: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como perdoamos os nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal. Que assim seja. E assim, Jesus, nós te pedimos que envolva a Florinda, nossa companheira, que irá nos conduzir nas reflexões de hoje, para que ela seja amparada, inspirada, para transmitir para todos nós o material que ela preparou. Que assim seja. Que bom estarmos novamente aqui. Nossas vibrações de carinho, de amizade, para quem estiver assistindo. E vamos falar de Jesus, dos ensinamentos desse mestre de amor que trouxe tanta sabedoria para todos nós. E nós vamos falar sobre a prática do bem. Fazer o bem sem olhar a quem. Já é um ditado até popular. E nós nos baseamos no Evangelho de Lucas, no capítulo 10, versículos 25 a 37, que fala sobre a história do bom samaritano, que é aquela famosa pergunta que o rapaz pergunta, e Jesus faz também a pergunta: quem é o nosso próximo? Porque muitas vezes nós somos bondosos, caridosos, amigos, apenas com as pessoas que nós gostamos, com aquela pessoa que pensa igual a nós, ou que pode retribuir alguma coisa para nós. Sempre temos algum interesse
né? Em ser bom para quem pode trazer alguma coisa para nós. Mas Jesus nos ensinou uma caridade muito maior, que é ajudar sem distinção, sem olhar a quem. Nessa história do bom samaritano que Jesus conta, ele mostra que o verdadeiro amor, a verdadeira caridade, o verdadeiro amor ao próximo, ele ultrapassa, supera preconceitos, interesses, conveniências, reconhecimentos, likes, né? Quando a gente faz alguma coisa e posta ali, né? Supera tudo isso. Só para a gente recordar, que nós já falamos em outra ocasião sobre essa parábola, a parábola do bom samaritano, que está lá em Lucas, no capítulo 10, versículos 25 a 37, conta a história de um homem que foi atacado por ladrões e ficou ferido à beira do caminho. Então passaram por ele na estrada um sacerdote que se dirigia ao templo, um levita que era encarregado dos rituais todos, também que ia ao templo. Ambos viram o homem ferido e seguiram adiante. Mas veio um samaritano. E o samaritano era uma pessoa que era desprezada pelos judeus que eles habitavam a Samaria, que era uma espécie de dissidência do judaísmo da época, né? Uma espécie não, era uma dissidência, né? Do judaísmo da época. E eles tinham muito preconceito contra a Samaria e os samaritanos, né? E esse samaritano foi justamente quem socorreu o ferido. Cuidou dos seus ferimentos, levou para um lugar seguro, pagou as despesas. Então Jesus pergunta: quem foi o próximo daquele homem? E a resposta que o rapaz que havia questionado sobre o reino dos céus com Jesus, ele pergunta: foi aquele que usou de misericórdia. Usar de misericórdia. Jesus mostra que o verdadeiro próximo é aquele que ajuda desinteressadamente. É aquele que põe a caridade em ação, que a caridade não é somente belas palavras, teoria, coisas bonitas da gente ler ou falar, né? Caridade é ação. Então, ele arregaçou as mangas e pôs-se a trabalhar em favor daquela pessoa necessitada ali. Então, o verdadeiro próximo é quem ajuda. E amor não é somente uma teoria, uma filosofia, pensamentos que você fica divagando. Amor é atitude prática. É você botar em prática todas as virtudes que você aprendeu. Então, no Espiritismo, tem uma frase que o Kardec coloca num capítulo no Evangelho segundo o Espiritismo, que é fora da caridade não há salvação. Por que que fora da caridade não há salvação? Não tem jeito, né? Porque é a caridade que vai mover as nossas tendências, as nossas intenções, as nossas ações, e aquilo vai trabalhando o bem dentro de nós. E caridade, vamos lembrar, não é apenas dar dinheiro, ou uma cesta básica, ou uma contribuição para uma entidade. A caridade, ela é muito mais do que né, ajuda caritativa. Claro que a ajuda material ela é importante e precisa ser dada mesmo, mas ela envolve a bondade, a indulgência, a misericórdia, que é aquele que usou de misericórdia, né? Então, fazer o bem sem olhar a quem significa que nós temos que ajudar sem perguntar quem merece. Ah, esse é da minha religião, eu vou ajudar. Esse pensa como eu, torce para o mesmo time que eu vou ajudar. É da mesma ideologia que eu tenho política, também vou ajudar. Não é assim. É fazer o bem sem ver a pessoa na sua frente, a personalidade ali. Você vai fazer o bem pelo bem. E principalmente sem esperar retorno. E mais grave ainda, sem escolher pessoas ditas mais importantes, porque às vezes nós ajudamos uma pessoa que tá mais bem vestida ou então tem uma posição melhor, tal, e olhamos com desprezo aquelas pessoas que estão à beira do caminho, que estão embriagadas, que estão drogadas, que estão sujas, que cheiram mal. Essas nós ignoramos. Então, o fazer o bem, ele vai além de somente você dar uma esmola.
E todos os ensinamentos de Jesus, eles são atuais, servem para a nossa vida agora, né? No nosso século, no nosso ano, 2026, e servirá para os anos seguintes, os séculos seguintes, porque elas são verdades imortais. São ensinamentos que nós precisamos para incorporar no nosso dia a dia. Então, os feridos, ou ferido, né, da parábola ali, ele está presente nos dias de hoje também. Lógico que agora as coisas têm outra dimensão, outra conotação, outro amparo. Você não pode mexer numa pessoa ferida que está no chão. Você tem que chamar assistência especializada, bombeiro, resgate, enfim. Mas pessoas feridas existem. E elas não são só feridas no corpo, algum machucado, algum trauma, alguma coisa. São pessoas feridas emocionalmente, pessoas feridas espiritualmente, pessoas feridas moralmente, materialmente feridas. E às vezes nós temos o remédio, aquela palavra que a pessoa precisa ouvir. Às vezes é um colega nosso de trabalho, um colega da nossa vida, do nosso relacionamento, da escola, do trabalho, onde, enfim, onde nós estivermos. A pessoa precisa de ser ouvido, porque ela está ferida por dentro. Alguém na nossa casa está ferido e precisa da nossa paciência. E a gente quase nunca tem, né? Uma pessoa triste, depressiva, transtornada, e hoje nós temos isso aos montes, né? Ela não precisa somente do medicamento ou da terapia, ela precisa de um acolhimento. Então, essas feridas, elas têm que serem tratadas com caridade, e a caridade envolve isso também. Então, e o que nós fazemos? Igual o sacerdote ou o levita da parábola, né? Nós olhamos, até analisamos, mas seguimos adiante. Não tenho tempo, não é problema meu. Ah, se eu me envolver com essa pessoa, esse chororô, essa tristeza toda, eu vou me contaminar também, vou eu ficar triste também. Esse é o nosso comportamento. A gente segue adiante. Eu tenho coisas mais importantes para fazer. Eu não posso perder o horário. Eu não tenho tempo. É a minha família que precisa. Ainda quando nós atendemos a família, ainda tudo bem. Às vezes nem a família nós queremos ouvir. E esses obstáculos todos para fazer o bem que nós enfrentamos aí, que nós encaramos, que nós criamos também, né? Essa falta de tempo, essa indiferença, isso que é triste, essa frieza. Nós normalizamos tudo isso, né? A gente vê uma pessoa sofrendo, então uma pessoa depressiva, uma pessoa transtornada, a gente fala, é assim mesmo. Nós normalizamos e julgamos ainda, o que é mais triste, né? Nós julgamos a atitude, mas ele está assim porque é vagabundo, porque não reage, não vai trabalhar. É a famosa frase, não trabalha porque não quer. E a gente não sabe o que se passa nas feridas internas dessas criaturas. Nós olhamos todos ao nosso redor com muita indiferença, muita frieza e com muito egoísmo também. Nós temos medo de nos envolvermos. E a gente pode ajudar a qualquer instante sem se envolver. Né? Cria né, tipo uma redoma de vidro. Não é para você chorar junto com a pessoa. Não é para você largar a sua vida e viver o transtorno da pessoa. Não, Jesus não quer isso. Amar a si mesmo, em primeiro lugar, depois amar o próximo. Mas esse raciocínio que nós pensamos sempre, isso não é problema meu. Jesus ensina justamente o contrário. Nós somos responsáveis uns pelos outros porque somos irmãos, somos filhos do mesmo Pai. Então, fazer o bem é uma necessidade que nós temos também, de nos harmonizarmos com Deus. Então, pequenos gestos, não precisa ser grande coisa, não precisa ser grandes somas em dinheiro, nada disso.
O bem, ele é sempre o bem. Pode envolver dinheiro, mas também pode não envolver coisas materiais. E nem sempre o bem exige grandes feitos, grandes somas, grandes atitudes, televisão, rede social. Não. Ouvir alguém com atenção, sem pressa, sem ficar olhando no relógio, no celular. Olha, eu vejo às vezes as pessoas conversando no restaurante ou numa mesa, ou às vezes em casa também. Fala com a pessoa, aham, olhando o celular. Ah, tá. Isso, além de ser falta de educação, é também uma falta de carinho, né? Então, ouvir as pessoas com atenção, evitar uma palavra agressiva. Ah, você está assim porque você é fraco. Ah, você está assim, você tem que reagir. Isso é uma fraqueza. Não, não vamos julgar, não vamos condenar, não vamos diagnosticar. Não precisa, isso não é depressão. Não precisamos julgar nem diagnosticar ninguém. Só ouvir, só acolher, sem agressividade. Oferecer ajuda espontaneamente, o que estiver ao nosso alcance. Olha, liga para mim quando você precisar, dar esperança a quem está sofrendo. Olha, tudo isso vai passar. A gente tem mil recursos para fazer. Leva para tomar um lanche, ou então oferece um chazinho em casa, ou leva o chazinho para a pessoa. E às vezes nem precisa nada disso, basta você dar um telefonema. E hoje a gente tem os recursos do celular, passa uma mensagem, manda lá um áudiozinho de oração, de qualquer coisa assim. Olha, vai ser bom para você. Eu estou ouvindo, gostei muito. Quero compartilhar com você. Então, pequenos gestos, pequenos afetos, atenção, podem mudar um dia da pessoa ou até uma vida inteira. E às vezes um carinho que você dá para a pessoa evita algo até mais sério. A pessoa está prestes a cometer um ato contra a própria vida e às vezes um telefonema que você dá é o que o Centro de Valorização da Vida faz, né? Um telefonema, a pessoa liga, às vezes nem fala nada, mas você vai falando com a pessoa, vai falando, aquilo vai mudando a vibração, vai mudando o sentimento da pessoa. Evita-se um gesto mais desesperado da pessoa. Então, essa atitude nossa de fazer o bem, sem olhar a quem, ela está de acordo com os ensinamentos de Jesus. E o que nós precisamos para ser feliz é viver de acordo com os ensinamentos de Jesus. Então, na doutrina espírita, ou então em outras doutrinas também, quase todas as religiões pregam isso, né? Que toda ação no bem, ela gera crescimento espiritual, evolução espiritual, progresso espiritual. Somente o bem que você pratica é que possibilita a sua abertura de consciência, o seu crescimento espiritual. E a caridade faz parte desse pacote de ações, né? A caridade ela transforma quem recebe e transforma quem está praticando. Ou seja, o amor é o caminho da evolução. Por isso que o Kardec deixou lá no Evangelho, fora da caridade não tem jeito, não há salvação. É só com a caridade que você evolui. Isso é que significa essa frase. É só a salvação que eles falam, né? Que essa frase é de uma carta de Paulo. A salvação que Paulo se referia era exatamente isso, é você ter jeito, né? Vai salvar, vai ter jeito, né? É só o amor que conserta isso. É só a caridade. É só a disponibilidade de você praticar o bem. Então, quando nós ajudamos uma pessoa, de qualquer forma, materialmente, moralmente, espiritualmente, com orações, com pensamentos bons, nós também iluminamos o nosso espírito. E os mentores aí trazem muitas coisas, né? Emmanuel, Joana de Ângeles, André Luiz. O André Luiz é uma linguagem bem fácil da gente entender. Em todos os livrinhos no sentido carinhoso, todas as obras dele, ele fala muito sobre a caridade. E ele começa lá no livrinho Agenda Cristã, a caridade, ele fala, a caridade não depende da moeda, dinheiro, depende do coração. O verdadeiro valor do bem
que você está praticando está na sua intenção sincera de ajudar. No livrinho também, Conduta Espírita, ele fala: auxilia sem exigir entendimento ou recompensa. Nós não vamos transformar ninguém, mudar o jeito da pessoa pensar. Nós não vamos fazer com que a pessoa pense igual a gente, ou então evolua na vida. Não, é só um socorro imediato, né? Um bálsamo para aquele ferimento espiritual que está ali no coração, né? Então, nós não vamos exigir que a pessoa entenda isso, seja grata, tenha reconhecimento ou traga alguma recompensa para nós. Aí já não é uma caridade legítima, né? Então, fazer o bem verdadeiro é você ajudar sem esperar retorno, sem ter vaidade, orgulho, postar na rede social, e sem principalmente esperar reconhecimento, que às vezes nós temos esse pensamento feliz assim: puxa, fui lá, ajudei e tal, a pessoa nem obrigado não falou. E às vezes a pessoa não está em condições de falar nem obrigado. Ela não está sentindo isso no coração porque ela está atormentada. E no livro Sinal Verde ele fala que a caridade é a luz na estrada de todos nós, porque é a luz que vai nos conduzir na trajetória da evolução, do progresso espiritual. Cada gesto de amor, ele ilumina quem recebe e quem oferece. E também, o que é mais importante, todo o ambiente espiritual ao redor também se ilumina. E se o ambiente particular ali, né, das pessoas que estão envolvidas ali naquele momento, está iluminado, o planeta também se ilumina. Então, por isso que fora da caridade não há salvação. Não tem jeito. É só a caridade que vai transformar o mundo. É só a caridade que vai modificar as vibrações da Terra, fazendo com que o planeta realmente evolua, porque a evolução do planeta, ela depende das pessoas e como as pessoas pensam e vibram e sentem. Aí sim, a evolução, o progresso, né, ele vem de uma forma completa. A Terra de regeneração que todos nós esperamos, exatamente isso. É a limpeza da atmosfera que envolve a Terra. E que limpeza é essa? É a qualidade dos nossos pensamentos, dos nossos sentimentos. Então, se eu ajudo alguém esperando um reconhecimento, esperando um like, uma rede social, uma promoção, vai daqui, vai ali, vai na praça pública, demonstra: olha, eu fiz isso, fiz aquilo, as vibrações são de vaidade e orgulho. Então, elas não são vibrações que vão modificar o planeta. E o André Luiz, ele termina numa dessas obras que ele fala do Sinal Verde, né? A caridade, ela não depende de moeda, ela depende do coração. O que é o coração? Não é o coração órgão fisiológico, é o coração sentimento, da nossa intenção, do que nós estamos realmente dispostos a oferecer para alguém, que não precisa ser dinheiro, precisa ter intenção, sentimento. E Jesus, sabiamente, quando ele trouxe essa história do samaritano, ele usou a figura do samaritano, que era uma pessoa detestada ali, considerada impura, ignorante, infiel. Então, ele trouxe justamente essa figura para ver que o que vale é a intenção do coração. E Jesus nunca perguntou, nem na história, quem merece ajuda. Pelo contrário, ele traz a figura de um homem ferido, semi-despido, ou seja, você não tinha nem condição de ver se ele era rico ou pobre, se as roupas eram boas ou não, se ele era brasileiro, estrangeiro, nordestino, sulista, sei lá. A gente faz essas diferenciações todas aí, né? Na nossa ignorância. Se é de outra religião, se é muçulmano, se é judeu, se é da Umbanda, se é do Candomblé. Ele pôs um homem seminu, inconsciente, porque não dava nem para reconhecer o sotaque, nem o idioma. Um homem inconsciente, seminu, cheio de ferimentos, dos espancamentos ali, do roubo, sem poder se expressar.
mas é uma figura para a gente é, pensar nisso, raciocinar sobre isso. Quem merece? Ele nunca perguntou isso, mas ele ensinou, vai e faz a mesma coisa. Haja igual. Que o bem verdadeiro, ele não escolhe quem vai atender, não discrimina, não tem preconceitos e nem exige recompensa. E aí fica a reflexão para nós aí durante essa semana, né? Nesses momentos difíceis, principalmente nessa época do frio, do abandono, da solidão, da desolação que as pessoas andam pelas ruas, tenham passado pelos feridos do caminho sem perceber, somente voltados para dentro de nós, dos nossos problemas, das nossas necessidades, ok? Que é nossa obrigação cuidarmos de nós, temos que suprir tudo isso, mas vamos olhar um pouquinho para aquele outro que está na rua. Às vezes um lanche, um pacote de bolacha, um agasalho. Eu vejo as obras de caridade, o pessoal fazendo gorrinho de lã para o pessoal da rua, porque eles ganham o cobertor, mas se enrolam no cobertor, mas e a cabeça? Então eu falei, puxa vida, eu não tinha lembrado nisso, né? As pessoas que tecem ali no tricô, no crochê, os gorros de lã para as pessoas. Olha que um trabalho bonito da gente fazer, né? Às vezes eu, né, na minha ignorância, falava assim, puxa vida, né, vai dar um pacote de bolacha, bolacha recheada ainda, isso faz mal, é processado, né? Como assim, cara? Falei, você não prefere um lanche? Um dia eu perguntei, você não prefere um pão com queijo? É mais saudável? Não, eu quero uma bolacha. Então vamos dar a bolacha. Ele não está preocupado com nutrição, se é ultraprocessado. Ele está faminto. Ele já perdeu todas as referências. Ele quer uma bolacha, então vamos dar a bolacha. Pacotinho de bolacha. Ah, mas é recheado. Não importa. Não é um pacote de bolacha que vai prejudicar mais o corpo daquele cidadão que já está consumido pelas drogas, pelo álcool, pelo frio, pela desnutrição, pelos vírus, pelas bactérias. Não, um pacote de bolacha não vai fazer nada. Mas a gente ainda é muito ignorante nesse ponto, né? E eu ainda questionando para ele: você não prefere um lanche? Não, eu quero uma bolacha. É uma questão para a gente pensar, né? As primeiras necessidades. O óleo, o azeite, o vinho que o homem da parábola passou nas feridas ali, é o pacotinho de bolacha que a gente dá, é uma caixinha de suco, é um refrigerante, que seja. Ah, faz mal. Não, não faz mal. Dá para ele, ele quer isso, dá o refrigerante. Que bem simples eu posso fazer hoje. É um agasalho, um moletom que eu não uso mais, que está em bom estado, tá limpinho, vai lá e dá esse moletom, uma coberta, um edredom velho, velho que eu digo em bom estado, mas que você não está usando mais, vai dar o edredom ali. E não é só essa caridade material para os moradores de rua, isso é muito importante também. É tudo aquilo que nós já falamos há uns minutos atrás, de você acolher, ouvir, ter empatia. Então, o amor verdadeiro, a caridade verdadeira, vamos pensar nisso. Ele se revela nessas pequeninhas coisas envolvidas na misericórdia, que é uma das virtudes mais grandiosas que ainda nós não temos. A indulgência e a misericórdia ainda está longe do nosso comportamento casual, mas temos que desenvolver isso. Então, são essas pequenas atitudes de misericórdia que vão engrandecendo aí a nossa plantação de virtudes, as sementes das nossas virtudes. E vamos em frente fazendo o mesmo que Jesus ensinou. Vai e faz igual. Que Jesus possa nos inspirar sempre em todas as nossas atitudes de caridade, de amor verdadeiro, de vivência do Evangelho. Que Ele nos abençoe e nos inspire sempre. Muita paz a todos e muito obrigada. Que assim seja. Então, meus queridos, nós vamos partindo para a segunda parte do nosso encontro, com os nossos corações agradecidos a Deus por esse momento. Em agradecimento, nós também desejamos
Que todo esse amor, essa paz, essas energias benéficas possam envolver o nosso planeta, acolhendo aqueles corações em sofrimento, que todos possam sentir a presença de Deus, dando a todos a oportunidade do seu erguimento. Vibremos saúde, coragem, bom ânimo, fé, alegria e esperança a todos os corações deste planeta. Que as pessoas possam se unir, se ajudar, aprender a ter esses olhos de compaixão. Que nós possamos, Senhor, desenvolver a fraternidade e que essa fraternidade venha assim, sem julgamentos, sem preconceitos. Que nós possamos ser instrumentos da caridade e do amor. E vamos nesse instante, de corações unidos, recebermos Jesus em nosso lar. As portas abertas, acolhem Jesus e os seus mensageiros, que trazem a todos os nossos familiares o fortalecimento, o equilíbrio e a paz que nós tanto necessitamos. Mentalizemos o local onde nós estamos, envoltos nessas vibrações de muito amor. Que essas vibrações nos abasteçam de coragem e de fé. Que esses amigos queridos derramem sobre a água que está aqui ao nosso lado os fluidos salutares, benéficos, para que essa água se transforme nesse líquido precioso que cada um necessita para o seu refazimento físico e espiritual. E os nossos corações abertos vão permitindo que esses amigos queridos estejam ao nosso lado, derramando sobre cada um de nós os fluidos salutares do passe. Mentalizemos aquelas energias luminosas sendo derramadas desde o alto da nossa cabeça. E essas luzes se esparramam por todo o nosso corpo e são absorvidas pelas nossas células físicas e materiais. Essas células vão se reequilibrando, se regenerando, e assim, toda aquela perturbação emocional, mental, todo o desequilíbrio orgânico vai sendo substituído pelo bem-estar, pela harmonia, pelo lenitivo e pela saúde. Nós vamos sentindo que essas energias nos envolvem num calor suave, num bem-estar, na alegria, e uma sensação muito gostosa vai envolvendo a cada um. E nós vamos sentindo, nessa sensação amorosa, a presença de Deus em nossas vidas. Sentindo que esse Deus de amor não desampara nenhum de nós. Que quando pedimos, o Pai nos envolve no amor e na paz. Jesus querido, que essas energias permaneçam conosco, nos fortalecendo, nos impulsionando no bem, nos dando o bem-estar que nós necessitamos para perseverarmos no aprendizado dessa jornada terrena. Que nós tenhamos força, coragem, disposição para aprender e para servir. Que nós possamos aprender a sermos otimistas, aprender a utilizar as oportunidades que a vida nos oferece para melhorarmos. Que tenhamos a certeza absoluta da presença de Deus em nossas vidas. Deus que, pelos seus mensageiros, se faz presente através de um pensamento positivo, de uma mão amiga que se estende, de uma palavra, de um ombro, enfim. Assim como Deus utiliza as pessoas para chegarem até nós, para nos ajudar,
Que nós também possamos ser utilizados por Deus e sermos essa mão amiga, esse bom samaritano na vida de alguém. E assim, unidos, fortalecidos, amparados, nós vamos tendo a certeza absoluta de que essas energias nos sustentarão durante toda a semana. Que com os nossos pensamentos positivos e a nossa oração, essas energias percorrerão todo o nosso corpo, proporcionando o bem-estar que nós precisamos. E em nome de Deus, em nome de Jesus, de toda a espiritualidade amiga, com muita gratidão, nós nos despedimos deste encontro, na certeza absoluta que na próxima semana, mais uma vez estaremos aqui, unidos e fortalecidos em nome de Deus. Que assim seja.